Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso entrevistado especial é o Dr. Diego Franco. Ele que é advogado, formado pela Universidade Estadual de Maringá em 2006, tem 2 especializações, é professor universitário e articulista, escrevendo para diversos jornais, é investidor da Bolsa de Valores desde 2006, possuindo ainda uma empresa de pesquisa e consultoria política e empresarial. Ele vai estar aqui conosco tratando sobre um assunto muito importante que é investimentos, daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje nós estaremos entrevistando o Dr. Diego Franco, ele que é advogado aqui na cidade de Maringá, ele também é investidor da Bolsa de Valores e nós vamos estar tratando de um assunto muito importante que é investimentos. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito uma obrigado. alegria estar aqui com você, uma honra. Uma honra pelo convite. Muito obrigado, doutora Gisele. Muito obrigada, doutor. Então, vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Muito se fala sobre investimentos. Qual seria a importância de estar investindo hoje, doutor, nesse cenário atual que nós estamos passando no nosso país? Bom, esse cenário, na verdade, nunca antes, né, a gente teve uma situação onde cada vez mais nós temos um período de incertezas, né? Então nós temos situação de guerra, nós temos várias situações no mundo que o que já estava acontecendo, por exemplo, de um envelhecimento populacional e as pessoas confiavam, né, antes no INSS para se aposentar, então iriam lá se aposentar confiando com que o que elas pagaram lá para o governo iria ser suficiente, né, a aposentadoria para viver, né, a sua velhice. E isso tem mudado, porque as famílias cada vez mais, né, têm menos filhos, então hoje nós temos lá
os casais tendo um filho, quando muito 2, né? Então, nós temos menos trabalhadores pagantes para a Previdência Oficial e mais pessoas aposentadas. Então, isso acaba com que a conta não fecha. Por isso, nós temos várias reformas ao longo dos anos para que essas aposentadorias, essas pensões sejam diminuídas. Então, nós temos visto que as pessoas, ao aposentar, não podem mais contar, né, com essa previdência oficial, e muitas têm que continuar trabalhando. Então, se essa pessoa conseguir poupar ao longo da vida, né, fazer bons investimentos, ela vai conseguir ter uma aposentadoria muito mais tranquila, né? Então daí a importância que nós temos. Porque a maioria das pessoas mesmo que nós vemos os aposentados, eles acabam trabalhando, né? Eles não ficam descansando com aquela aposentadoria que antigamente tinha, antigamente era diferente. Sim. E agora mudou totalmente o cenário e as pessoas realmente estão trabalhando para conseguir uma renda maior. Exato, assim, o trabalho, na verdade, ele é importante, é bom que as pessoas trabalhem, só que isso tem que ser também, principalmente quando você já está numa idade mais avançada, né? Depois dos 70, tem gente trabalhando com até 80 anos, né? Isso tem que ser uma escolha, né? Não uma obrigação. Então, o ideal é que essa pessoa, ao se aposentar ali na faixa dos 65 anos, vamos colocar assim uma média, se ela quiser, se ela está numa área que ela gosta, se ela tem um trabalho que faz ela feliz, ela possa sim continuar trabalhando, não há nada de mal nisso, na verdade até é recomendado, né? Mas que isso não seja uma obrigação, porque você tem pessoas que já estão numa idade mais avançada e fazem isso porque não tem outra saída, né? Por uma questão mesmo financeira. Então, se essa pessoa conseguiu fazer um planejamento, conseguiu poupar ao longo da vida, isso vai ser muito mais tranquilo, né? Vai ser um período da vida muito mais tranquilo para ela. Sim. Doutor, pela sua experiência, você que já é um investidor, né, na Bolsa de Valores desde 2006, fala para os telespectadores que estão nos assistindo sobre a questão, qual o passo, né, o primeiro passo para ser dado, para começar a investir? Tá, então assim, inicialmente, é importante que as pessoas tenham uma reserva de emergência. Então, o que seria essa reserva de emergência? Muitas pessoas, ao longo do tempo, já ouviram falar em golpes financeiros. Então, já teve lá Telex Free, teve pirâmides, né? Tem golpes que fazem com criptomoedas também. Então, assim, antes de se aventurar no mundo dos investimentos, duas situações são bastante importantes. A primeira delas, claro, estudar sobre o assunto, entender onde você está colocando o teu dinheiro. Né? Exatamente. Se aprofundar no assunto, primeiramente. Ter um aprofundamento, né? E a segunda é você ter uma reserva de emergência, porque, por exemplo, quando se fala em bolsa de valores, é um rendimento que a gente chama aí de um investimento de renda variável, né? Então você não tem certeza se o que você colocou vai estar maior ou menor, por exemplo, no mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então qual que é a importância que nós temos aqui? A importância é você ter um colchão de emergência, porque emergência acontece com todo mundo, né? Pode ser que nós façamos um investimento hoje e mês que vem perdemos o emprego, ou pode acontecer um acidente, um problema de saúde, qualquer coisa do tipo. Então, assim, quando nós pegamos a literatura econômica, a primeira situação é o quê? Formar uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Antes de você partir para algum investimento de maior risco, de maior imprevisibilidade, que, claro, pode dar um retorno maior, mas é você ter um dinheiro ali guardado que você pode acessar, né, a qualquer momento. Então, de forma geral, os especialistas em investimentos dizem que você tem que ter 6 meses dos seus gastos mensais guardados, né? Então, como se fosse uma poupança, né? Claro, a poupança hoje não rende nada, né? Seria melhor um CDB, mas enfim, um investimento que a gente chama de liquidez diária. Você colocar esse dinheiro, né, para que ele seja remunerado por uma instituição financeira, por uma corretora ali, mas que você possa resgatar ele a qualquer momento, né? Então a gente chama lá de D+0. Você pediu agora, no mesmo dia você consegue. Esse, né? que tem menos rentabilidade, no caso. Vai ter, digamos assim, se você for comparar, por exemplo, no investimento de renda variável, a renda variável pode te dar um retorno muito maior. Só que você não sabe quando vai ser esse retorno, né? Então, a reserva de emergência, pelo fato de você precisar acessar ela a qualquer momento, porque a gente não sabe quando o imprevisto, né, vai surgir, ela tem que estar disponível para você sempre, de imediato. Então, se acontecer alguma coisa na segunda-feira, você tem que ter o dinheiro na segunda, você não pode esperar, né? Então, tem que ser algo, uma aplicação mais segura, né? E aí, nós temos geralmente aí os CDBs, né, os certificados de depósito bancário, que você coloca lá e você pode acessar de forma geral, né, a qualquer momento. LCI também, só que tem um prazo, né? Isso, LCI, LCA, geralmente ali
2, 3 meses, né, que você tem que deixar para depois resgatar. É claro, você pode construir até, e depende do perfil do investidor, você colocar aí numa LCI, numa LCA, tem debêntures, né? Existem outros investimentos também de renda fixa que são interessantes, né? Mas a reserva de emergência, ela seria diferente, não seria algo para te render, para te fazer, não vai te deixar rico, né? É simplesmente ali um colchão de garantia, é um valor que você deixa ali, né, estimado em mais ou menos 6 meses da sua renda. Então, se você gasta 2 mil por mês, então 12 mil guardado ali. Se gasta 5 mil, e multiplica por 6, vai dar 30 mil. Então, deixar esse dinheiro guardado para se acontecer alguma coisa. Então, pensa a questão ali da pandemia, por exemplo, né? Quem que esperava? Ninguém esperava, né? Ninguém Pegou esperava. todo mundo de surpresa. Exatamente. E é algo que aconteceu e muita gente ficou sem renda do dia para a noite. Então, se você tem, né, esse colchão de liquidez, essa reserva de emergência guardada, você, pelo menos ali por meio ano, você está seguro, você sabe que você vai poder... Então, esse é o conselho. De primeiro isso, junta, né, essa reserva de emergência. Depois que você tiver esse dinheiro, né, mínimo, aí sim, com outro dinheiro, né, com mais aplicações, com mais investimentos, aí você pode tomar um risco maior, fazer alguma coisa mais para longo prazo. Porque o investimento, na verdade, a gente sempre tem que pensar em longo prazo. Né? Essas situações que nós vemos aí na internet de falar que a pessoa vai ficar rica do dia para noite, que você coloca... Tem muitas coisas na internet que as pessoas acabam, né, sendo influenciadas e acabam caindo. E realmente não procede, né? Não existe milagres, coisas milagrosas assim nesse sentido, né? Perfeitamente. Na verdade, eu acho até interessante, porque quando nós falamos em bolsa de valores, muita gente fala, né, acha que é cassino, que é bolsa de apostas, tem um medo, né, da bolsa de valores, e aí ao mesmo tempo tem pessoas que vendem um imóvel para colocar aí nesses golpes, não vou nem citar, mas a pessoa vê... caem, né? Sim, chega lá um amigo e fala, coloca aqui 100 mil comigo, né, 50 mil, 200 mil comigo, e a pessoa vai lá e coloca um dinheiro da vida inteira dela, né, a poupança da vida inteira dela, coloca no investimento, que nem investimento que é golpe, né? Então, são absurdos que a gente, infelizmente, vê no dia a dia. Diariamente. E quais seriam as medidas assim, de precauções para as pessoas tomarem? Ela tem que ter conhecimento, como você disse no começo, né, estudar profundamente. E quais são as outras medidas, doutor? Então, hoje, o mercado financeiro ele é muito bem regulado. Né? Nós temos a CVM, tem, enfim, as instituições financeiras, as corretoras que fazem essa ponte do investidor. Então, seja no mercado aí de renda fixa, no mercado de renda variável, se você quiser comprar uma ação, não dá para ir lá em São Paulo, na B3, né, na Bolsa, e falar, eu quero comprar tantas ações da Petrobras, da Gerdau, precisa ter um corretor, você precisa ter um intermediário. Então, seja na renda fixa, seja na renda variável, precisa procurar uma instituição financeira, né, uma corretora. Então, pode ser... Isso, exato, idônea, né? Então, hoje, no site da CVM, no site dos próprios... Do próprio Banco Central, você encontra várias informações a respeito para se evitar, né, esse tipo de golpes. Então, de forma geral, o que a gente pode falar para o público seria o seguinte: procure aí uma instituição financeira, né, um banco, os grandes bancos todo mundo conhece, né, ou então uma corretora autorizada. Né? Então, o banco ou a corretora com certeza vai ser um intermediário confiável, vai manter ali, né, a guarda do teu dinheiro e vai dar a destinação ali adequada. Claro que isso não é garantia que você vai ganhar dinheiro, porque se você, mesmo tendo uma corretora, mesmo tendo um banco, for aplicar aí num investimento de muito risco, pode ser que você venha perder o capital, né? Mas é uma primeira garantia, é o primeiro passo, né? Procure ali o banco para conseguir. Sim. Doutor, quais os perfis dos investidores? O que você tem a dizer sobre os perfis? Tá, então assim, as pessoas são diferentes, né? Então não tem como você indicar o mesmo tipo de investimento para qualquer pessoa, porque não só o perfil dela pode ser mais conservador, pode ser mais moderado ou arrojado, né? Que seria uma divisão clássica aí, né? Então assim, tem pessoas que vão colocar o dinheiro dela, eu guardei lá, ganhei uma ação trabalhista ou estou juntando todo mês, e a pessoa não quer ver uma variação patrimonial, ela quer ver que todo mês ela tem um pouquinho a mais, né? Então, passivo. Então provavelmente essa pessoa é conservadora, né? Ela não vai querer ter variação, ela quer ganhar continuamente, devagarzinho, não quer correr riscos, né? Então essa pessoa ela vai ter que ser direcionada para um investimento, muito provavelmente uma conservadora de renda fixa, né? Tem que ser assim, né? Que dá menos rentabilidade no caso.
De forma geral, né, quando a gente fala que quanto mais risco você toma, maior é a tua rentabilidade, se nós seguirmos aí esse jargão, sim, né, a renda fixa, de forma geral, ela vai ter aí uma rentabilidade menor, né, ou uma possibilidade de ganho menor do que a renda variável, né? Então, o conservador, ele não vai tomar muito risco, mas ele quer ter sempre aquele valor dele ali de forma constante, né? De outra forma, nós temos umas pessoas que aceitam correr um pouco mais de risco, né? Que seriam essas pessoas que têm um perfil aí mais moderado, né? Moderado. O arrojado seria aquela pessoa extremo que... já. Isso, seria um pouco mais extremo, uma pessoa que já tem um grande conhecimento, né? E além de ter esse grande conhecimento do mercado financeiro, ela não liga de ter uma variação patrimonial. Então, assim, eu tô na Bolsa desde 2006, então já faz um tempo bem grande, né? Os últimos 5 anos muita gente entrou, né? Mas quem já tá pelo menos há mais de 10 anos, sim, igual eu tô, a gente já viu muita variação, né? Então, por exemplo, ali na pandemia, em 2008, então tem vários momentos que a Bolsa, às vezes, o que você tem lá, o teu capital, passou 1 mês, 2, 3, teu capital você perdeu 50%, perdeu não, né? É uma palavra errada, mas digamos assim, ele desvalorizou 50%, né? Então, às vezes você compra a ação lá, pagou R$50, compra na baixa e vende na alta. Essa é o que a população fala, né? Compra na baixa e vende na alta. O difícil na Bolsa é você identificar o que são os períodos de baixa e de alta, né? Então, assim, você tem que estar preparado, né? Então, eu já vi períodos em que o meu patrimônio diminuiu substancialmente, né? E já vi também ele multiplicar por 2, por 3, por 4, né? Então, esse é o perfil arrojado, né? É um perfil mais agressivo, né? Na qual você tá pronto psicologicamente para suportar isso. Claro, suportar o ganho é fácil, né? Agora o problema é a perda, né? Sim. E essa questão que a doutora comentou, né? De comprar na baixa, vender na alta, é muito conhecido pelas pessoas, né? As pessoas falam, vamos comprar na baixa, vender na alta. O problema é como que você vai identificar um ativo, como que você vai identificar uma ação para fazer isso, né? Então, eu particularmente tenho como método, né? E como... até como crença mesmo, e é algo provado pelos livros, pela literatura econômica, de que o investimento em bolsa ele é de longo prazo, né, e ele tem que ser feito de forma constante. Então você vai aplicar em boas empresas, a bons preços e com o tempo... diversificar também? Também, a diversificação ela é bastante importante, né, e ao longo do tempo esse investimento teu ele vai te dar um retorno. Não precisa ficar fazendo trade ou fazendo, né, o que essas pessoas falam às vezes de vamos ficar comprando e vendendo, comprando todos e vendendo. Todos os dias, eles acham que tem que ficar toda hora ali. Exatamente, olhando. Não é necessário, né? O importante se foi identificada uma boa empresa, comprou num bom preço, é só esperar que o longo prazo, né? O juro composto, digamos assim, vai fazer o caminho. Vai fazer o caminho. Doutor, em quais mercados e ativos investir assim? Bom, nós temos aí uma ampla gama de investimentos, né? E esses últimos anos, várias regulações foram alteradas e trouxeram aí para as pessoas uma possibilidade muito grande, inclusive de acessar investimento no exterior, né? Então hoje muita gente, esses últimos anos, abriu conta aí em corretora no exterior e assim por diante, né? Nós temos desde os investimentos mais tradicionais no Brasil, por exemplo, a questão de imóveis, né? As pessoas compram os imóveis, recebem um aluguel, com o aluguel vai juntando, compra mais imóvel, né? E a parte também do mercado financeiro, você tem essas duas segmentações, né? De renda fixa, que seria esses investimentos na qual você está emprestando dinheiro, né, de forma geral para alguém, essa pessoa vai utilizar esse dinheiro para o investimento, para emprestar para outra, no caso do banco, por exemplo, e vai te dar uma remuneração por isso, né? E você tem os de renda variável, que seria aplicar em empresas, né? Então, a renda variável, quando a gente fala em ação, claro, tem os derivativos, né? E assim por diante, mas a renda variável, quando nós falamos em ações, seria você comprar uma pequena parte de uma empresa, né? Então, comprar ali uma ação de uma empresa e você vai participar das coisas boas e das coisas ruins, né? Sim. Então, essa é a coisa boa da Bolsa. Ela possibilita que as pessoas tenham acesso, né, a mercados e a empresas que elas não teriam sozinhas. Porque, por exemplo, eu posso chegar hoje na Bolsa e comprar uma ação da Petrobras, vou pagar lá 25, 26, 27 reais, eu tenho uma ação da Petrobras, eu vou ganhar o percentual, né, sobre aquele valor que eu coloquei. Agora, se eu sozinho quisesse abrir uma empresa petroleira, dificilmente eu conseguiria, porque demandaria aí bilhões de reais, teria questão de regulação e assim por diante. Então, a Bolsa de Valores, ela é muito democrática e ela tem como intuito, né, também, como objetivo,
trazer uma facilitação para que as pessoas, né, comuns, as pessoas no dia a dia possam ter acesso, né, e possam ser donas, né, pequenas donas de grandes empresas, né? Sim, eu tenho imobiliário, que eu comentei com o doutor, né? E a gente vê que as pessoas mais de idade, elas gostam mesmo de investir em imóveis, né, que são ali, tá sólido ali, e a gente vê que são os mais novos que acabam investindo em bolsa de valores, né? Exato. Mas tem um pouco dessa dificuldade, né? Exato, na verdade, isso também é um pouco cultural, né? Então, a questão a penetração da Bolsa de Valores nos mercados depende muito da cultura. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que tem lá 2, 3% da população que tem ações em bolsa, nos Estados Unidos é mais de 50%. Já tem uma mente mais voltada para o investimento. Para o mercado. Só que os Estados Unidos também, o mercado imobiliário é muito forte. Né? Então, os Estados Unidos é forte meio que em tudo, né? Na parte de investimentos. Então, né? É bom diversificar. E a questão dos imóveis no Brasil, ela também é muito forte porque nós tivemos um período, né, lá na década de 80, 90, questão de hiperinflação e tudo mais, e uma das únicas coisas que, né, não perdiam valor e valorizavam eram os imóveis, né? Então, até hoje está muito arraigado na população brasileira de que o imóvel é um investimento sólido, é um investimento que não vai perder valor, né? Ou seja, vai ganhar, na verdade, valor ao longo do tempo. Então, você tem um imóvel, você comprou um imóvel, de forma geral, né, você vai ter um imóvel sempre valorizando, e além dessa valorização do preço do imóvel mesmo, se você tem esse interesse em vender no futuro, você pode todos os meses colher ali os aluguéis, né? Então pode alugar. Exato. Na bolsa nós temos algo semelhante, porque quando a pessoa compra uma ação, se ela comprar uma ação de uma boa empresa, consistente, com dividendos, ela pode colher a valorização, né, do valor da ação ao longo do tempo, e ela também pode receber esse valor em dividendos, né? Então as empresas vão pagando uma parte do lucro, né? Tem empresa que paga todo mês, tem empresa que paga trimestral, semestral ou anual, né? Mas enfim, a pessoa também recebe uma participação nos lucros ali dessa empresa. Olha que bacana. Nossa, se tivesse nas escolas, né, um curso, né, sobre educação financeira, seria muito importante, né, sim, doutor? Sim. Então, assim, várias cidades hoje têm trazido, né, cada vez mais essa importância, né, para os alunos, têm tentado explicar. A gente ainda não tem uma situação ideal, mas de fato, né, se as escolas se preocupassem mais, né, com a parte financeira, as pessoas garanto, né, que o brasileiro teria, de repente, uma situação financeira muito melhor, porque infelizmente nós temos muitas pessoas com dívida no Brasil, né? Às vezes por falta de conhecimento, né? Exato. Na verdade, se a pessoa não tem dívida no Brasil e tem algum dinheiro na poupança que seja, no Brasil você já está na frente, porque já é a minoria, né? Agora, se a pessoa conseguir estudar um pouquinho, ter acesso a uma educação financeira, guardar ali um dinheiro, né, aplicar ali, seja numa renda fixa ou investir mesmo, procurar em uma renda variável, com certeza essa pessoa vai ter um futuro aí brilhante. Com certeza, doutor. Doutor, e quais as plataformas corretoras assim são necessárias para se investir? Bom, as corretoras hoje vai depender muito do mercado que se quer acessar, né? De forma geral, os grandes bancos, eles têm acesso, né? Os bancos, além de serem bancos para você aplicar em renda fixa e tudo mais, né? Fazer um investimento em renda fixa, em debênture e tudo mais, eles também já têm uma estrutura para fundos de investimento, eles já têm uma corretora também registrada para acessar o mercado da B3, né? E vários bancos hoje, né? Não todos ainda no Brasil, mas vários deles já estão comprando subsidiários no exterior ou estão montando eles mesmos, né, subsidiários no exterior para fazer esse investimento também no exterior, porque algo que tem se falado muito nós vemos aí o real se desvalorizando ao longo do tempo, né? Então o dólar cada vez mais forte, né? Eu lembro quando era 1 para 1, né? R$1 comprava um dólar. Hoje eu chego pro Paraguai todo feliz, né? Exatamente. E hoje a gente já tá, né? Um patamar muito alto o dólar. Exatamente. E sempre pode, né, piorar a situação. A gente não sabe o futuro, né? Sim. Então, vários economistas, várias pessoas aí do mercado sempre falam, olha, guarde um pouco também, né, do seu patrimônio no exterior. E isso hoje essas instituições financeiras, né, as corretoras que têm acesso ao mercado no exterior conseguem fazer. Então você pode, ao invés de aplicar o teu dinheiro numa poupança ou investir num CDB daqui, existem, claro, muda às vezes o nome e tudo mais, mas existem aí os CDBs, por exemplo, o empréstimo que se faz para os bancos nos Estados Unidos, que faz para a Europa, enfim, para a Ásia e assim por diante. Então você pode fazer esse investimento em renda fixa também no exterior em moeda forte. Então se você faz isso em dólar, além de você ganhar o jurinho, né, ali em dólar, você está protegido dessa variação
cambial. Vai né? ganhar muito mais porque vai estar em dólar. Sim, porque se a gente pensar que isso pode continuar aí por um tempo ainda relevante, ou seja, o dólar se valorizando ao longo do tempo, e é até provável, porque a inflação nos Estados Unidos, de forma geral, ela é menor do que a do Brasil, né? Então, é algo que é bem possível que aconteça, né? E que continue aí ao longo do tempo, né? Ou seja, as pessoas que têm dinheiro no exterior vão conseguir, então, um retorno melhor, né? Um retorno, digamos assim, moeda forte, que quando se converte, mesmo também a taxa de juros do exterior sendo menor do que a brasileira, por essa variação aí cambial, a pessoa acaba ganhando mais. Sim. Doutor Diego, fala pra gente, para os nossos telespectadores, sobre a questão de onde não investir. Bom, porque as pessoas, na maioria, elas querem ter esse conhecimento porque não entendem muito sobre investimentos. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, e eu até comentei um pouco mais no início do programa, é onde não se investir. Não se invista, em primeiro lugar, onde você não conheça, né? Ah, eu ouvi uma dica, eu vi um anúncio no Instagram, no Facebook, alguém me falou, não, olha, dificilmente, né, essa dica exclusiva que você viu numa rede social e assim por diante, ela vai ser algo mesmo que vai trazer algum benefício ou algum ganho econômico, né? Então, em primeiro lugar, para se investir tem que ser no mercado, digamos assim, regulado, né, no mercado oficial. Então, fora de instituição financeira, de corretora, claro, se a pessoa é uma empresária, vai abrir uma empresa, diferente, né? Mas o que eu quero dizer essas dicas que algum amigo ou que alguma coisa, né, que se viu na internet, olha, aplica aqui que vai dar 10% ao dia, né? Isso aí é ilusão. É ilusão, não existe, né? Se a gente for pegar 10% ao dia, 5% ao dia, essas coisas assim, até ao mês, é um rendimento assim que tá muito fora, né? Se as grandes, né, os grandes investidores, as grandes pessoas não conseguem fazer esse rendimento... Uma mágica, né? Exatamente. Não tem mágica, né? Na verdade, o investimento, e isso se nós formos pegar desde o Warren Buffett, se for pegar o Luiz Barsi no Brasil, o Stuberg, o Luiz Paz de Barros, qualquer pessoa que você pegue que seja, né, tradicional no mundo de investimentos, pessoas que têm aí um patrimônio considerável, eles vão falar, olha, o importante é você fazer de forma constante. Não adianta tentar resolver a tua vida do dia para a noite. Não é isso, né? O que se busca é você conseguir esse retorno ao longo do tempo. Então, tem sempre que pensar, quando se fala em investimentos, no longo prazo, né? Então, é pensar num período aí de pelo menos 5 anos, né? O pessoal fala em 5 anos, mas eu sempre falo, quanto maior, né, maior é a tua chance de ganhar 10 anos, 15, 20, se a pessoa conseguir começar a investir, a guardar um pouquinho com 18 anos, ela, quando ela estiver com 40, com 50, ela já vai estar praticamente aí livre financeiramente, né? Doutor, infelizmente chegamos no final do nosso programa, mas deixa as considerações finais para os nossos telespectadores sobre a questão do investimento. Tá. Então, queria agradecer aqui o convite e, como consideração final, sempre falar que o investimento, né, e a constância é o melhor caminho. Então, se as pessoas conseguirem aí guardar entre 10% a 30% aí do que ganham, né, por mês, de forma consistente. Então, todo mês vai lá no banco, vai na corretora, isso, poupa esse dinheiro e estuda, né, para investir, né? Então, invista, né, claro, conforme seu perfil, seja numa renda fixa, seja numa renda variável, porque isso no longo prazo vai fazer a vida de quem fizer isso vai mudar. Com certeza vai ter uma garantia de futuro muito boa e muito tranquila. Uma aposentadoria. Sim, uma aposentadoria. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo é curto, mas vamos combinar mais vezes para você participar aqui conosco? Com certeza. Eu agradeço novamente o convite. Deus abençoe. E quero agradecer você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e também compartilhando este conteúdo em suas redes sociais. Muito obrigada. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe e tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.